Para encerrar o dimensionamento, a compressão, precisamos falar também da flambagem global. Lembram que a carga, a capacidade resistente à compressão é dada por NCRD igual a Q AGFY sobre gama A1. O Q refere-se à flambagem local. Vimos já a flambagem global, vamos agora atentar ao item de flambagem local dos elementos. Para isso, a gente tem que ver cada seção transversal como uma composição de elementos. Cada elemento sofre uma flambagem localmente e isoladamente. Por exemplo, aqui num perfil I eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos num perfil I. Aqui no perfil T eu teria 1, 2, 3 elementos e assim por diante. E aí cada elemento vai ser classificado em dois tipos, AL ou AA. AL significa apoiado livre, AA apoiado apoiado. Então, se eu tenho um elemento que em ambas as bordas dele tem continuidade, ou tem uma outra chapa, um outro elemento, eu considero ele como sendo uma A, assim como uma alma de um perfil I, uma alma de um perfil U, são elementos AA, apoiado, apoiado. Os elementos que ele só tem, que possuem uma borda livre e a outra borda com continuidade, é um elemento que a gente chama de AL. As mesas de perfis I, os elementos de perfil T são todos AL, as mesas de perfis U e os elementos de cantoneira, e etc. E aí a gente vai trabalhar de duas formas. Vai fazer uma abordagem para os elementos AA, outra abordagem para os elementos AL. Aqui mostra a ocorrência da flambagem local em colunas com diversos tipos de perfis, onde a gente pode perceber as características das flambagens nos elementos. Aqui as mesas de um perfil I sofrendo flambagem, aqui a alma sofrendo flambagem. Note que o comportamento do elemento AL é distinto do comportamento do elemento AA. Aqui uma flambagem nas mesas de um perfil U e nas abas de uma cantoneira. E aí a abordagem vai ser dada da seguinte forma. Lembra sempre que a gente está fazendo isso, a gente está estudando flambagem local com o objetivo de obter o valor de Q, para inserirmos na equação de NCRD, que é igual a QAGFY sobre gama 1. É essa parte aqui da equação que a gente está querendo obter. E quanto que vai valer o Q? Q vai ser essa equação, QS vezes QA. E o que vai ser o QS e o que vai ser o QA? O QS é o índice de redução relacionado aos elementos AL e o QA relacionado aos elementos AA da minha seção transversal. Se eu tenho só um elemento AA, como por exemplo, só elementos AL, como por exemplo a cantoneira ou um perfil T que só tem elemento AL, então eu vou considerar QS igual a 1. Desculpa, o QS vai ser o valor do obtido e o QA igual a 1. Ou seja, o Q vai ser igual ao QS. Se é um perfil caixão, que todos os elementos são AA, então Q vai ser igual a QA, ok? Beleza, então vamos estudar agora os elementos AA, elementos que têm ambas chapas com ambas as extremidades apoiadas. As chapas, quando sofrem compressão, elas possuem uma grande resistência pós-flambagem. Após o início da flambagem, ela ainda resiste carregamento. Aqui eu tenho uma ilustração de uma chapa, de uma placa, de uma chapa mesmo, apoiada e uma força aplicada ao longo do plano dessa chapa.
quando atinge um determinado valor, começa a sofrer flambagem, mas isso não implica o colapso da peça. Então a gente pode pensar isso da seguinte forma: as tensões nessa chapa vão crescendo verticalmente aqui nesse gráfico. Aqui eu tenho a largura B, que é a largura da chapa, e aqui eu tenho a distribuição de tensões conforme eu for aumentando o valor desse QX. Se eu começo com um valor pequeno, eu vou subindo até chegar a um valor menor do que a tensão de flambagem, que é uniforme em toda a peça. Quando ele atinge a tensão de flambagem, ele tende a perder uniformidade próximo ao meio da chapa. Ela começa a ter uma distribuição de tensões não uniforme. Quando ele supera aqui, essa não uniformidade começa a crescer. Ele tem um ganho de resistência muito grande próximo aos apoios, próximo às extremidades da placa, mas a distribuição de tensões tende a seguir uma linha não uniforme, chegando ali na região do meio da peça com um valor inferior à resistência de flambagem. E vai aumentando até chegar ao colapso, na tensão máxima de colapso, com a tensão elevada aqui nas regiões das bordas apoiadas, mas um valor de tensão muito pequeno aqui no meio, tendo em vista que ela sofre essa flambagem, a flambagem de placa, ela sai muito aqui, então aqui ela tem uma rigidez nas extremidades, e aí como aqui ela saiu muito, ela perde, as tensões são reduzidas. E aí como que a gente trabalha isso? A gente poderia, eventualmente, trabalhar, achar essa curva, achar a equação dessa curva de tensões ali, integrar isso aí para obter o valor da capacidade resistente. Entanto, isso é um pouco trabalhoso. O que a gente faz é admitir uma largura efetiva. Aqui está simplesmente nesse slide dizendo do que eu já disse. O que a gente vai fazer é calcular uma largura efetiva trabalhando com uma tensão menor do que a tensão de colapso. A gente trabalha com a tensão aqui e trabalha com uma largura menor do que B, menor ou igual a B, ok? Tendo em vista, para compensar essa variação das tensões, a gente admite tensão constante e reduz o B. Então, vamos obter o QA da seguinte forma. O QA vai ser igual à área efetiva, que a gente tem que calcular, dividido pelo AG. AG é o quê? É a área bruta da minha chapa. B vezes T, a largura da chapa multiplicado pela sua espessura. O que é essa área efetiva? É a área bruta menos essa diferença entre a largura total e a largura efetiva vezes T. Ok, quase óbvio, né? E aí o que falta a gente obter é a largura efetiva. Isso tudo está lá na norma, tá, pessoal? A largura efetiva é dada por essa equação aqui, que é uma equação semi-empírica, que é igual a 1,92t, que multiplica a raiz de E sobre sigma máximo, que multiplica 1 menos CA sobre B sobre T, raiz de E sobre sigma máximo, e esse valor de B efetivo deve ser sempre menor ou igual a B. Eu não posso trabalhar com uma largura efetiva maior que a largura real. Então vamos dissecar um pouco essa expressão. Que vai ser o... Vamos começar do mais óbvio aqui. T, espessura da chapa, é a modularidade do material, B, a largura da chapa, e o CA, que é o F.3.2, onde CA é um coeficiente igual a 0,38 para mesas ou almas de seções tubulares retangulares e 0,34 para todos os outros elementos. Tendo em vista que nós vamos trabalhar nesse curso com seções não tubulares, então CA vai ser sempre 0,34.
E, por fim, o sigma máximo. O que é esse sigma máximo? Isso está lá também no F32 da norma. O sigma máximo ele é a tensão máxima que o elemento pode resistir. E aí a norma diz que sigma deve ser tomado como sendo igual a sigma igual a Q vezes Fy. Por que isso? A gente está calculando aqui a largura efetiva para a gente calcular o Q, que refere-se à flambagem local. Mas aquela peça, devido a ela sofrer também flambagem global, a tensão máxima que acontece nessa peça não é Fy, é Q vezes Fy, porque tem a flambagem global acontecendo ali. Então a norma fala para eu calcular o sigma máximo como sendo Q vezes Fy. No entanto, para a gente calcular o Q, se vocês lembram bem, o Q, a gente mostrou a equação lá atrás, que o Q depende do lambda zero, e o lambda zero depende de Q. Logo, a gente está com um ciclo aí, um círculo fechado aí. Para eu obter o Q, eu preciso do Q, para obter o Q, eu preciso do Q. Como que a gente faz isso na prática? Se a gente está trabalhando com software, a gente programa o software para fazer iterações. Até no Excel dá para fazer isso. Eu admito um valor para Q, calculo o lambda zero, calculo o Q, adoto o Q calculado, faço o cálculo do Q, volto e faço as iterações até convergir. A convergência tende a ser rápida. No entanto, a norma permite, ainda no item F32 da norma, ela permite que eu possa usar o Q fazendo, posso calcular esse Q fazendo o Q igual a 1. Então, eu calculo o Q rapidamente com Q igual a 1, e aí volto e aplico essa equação da norma de fazer o sigma igual a Q vezes Fy. Só que ainda assim eu teria que fazer um cálculo interno aqui para achar o Q, que seria também trabalhoso. Então o que a gente faz de forma conservadora, a norma permite também eu fazer sigma igual a Fy, é o que está lá na última linha do item F32 da norma. Então, no lugar de sigma máximo, vamos trabalhar com Fy. E aí está definido aí, calcula-se a largura efetiva. Calculada a largura efetiva, calcula-se a área efetiva, conhece-se o AG, obtemos o QA. Na tabela F.1 são apresentadas essas propriedades D e T para cada tipo de seção. Eu tenho, por exemplo, num perfil I soldado, o elemento A ali, que é a alma, o B é a altura total da alma. Num perfil I laminado, por exemplo, é a altura da alma descontando aquele raio de curvatura. No perfil U, o B está representado aí. Então, nessa tabela são representados o que é B e o que é T. O T é sempre a espessura, a maior dúvida da gente sempre é o B. E o valor limite. O que é esse valor de B sobre T limite? São os valores para os quais, se eu tiver um valor de B sobre T da peça, do elemento, menores do que esses, eu não preciso calcular o QA. Eu posso já admitir QA igual a 1. Ou seja, se eu calcular o B sobre T do meu perfil, se o B sobre T da alma dessa viga for menor ou igual a 1,49 raiz de E sobre Fy do material, eu posso dizer que QA é igual a 1. Se for B sobre T maior do que esse valor, aí sim eu faço esse cálculo conforme apresentado aqui.